Hoje é o nosso segundo encontro desse diálogo do coração. Eu fico feliz que estejam todos aqui presentes para a gente fazer essa reflexão em torno da obra, da mensagem, da própria vida do Francisco, enquanto membro, enquanto dirigente do Shuddha Dharma. Eu queria começar a reunião de hoje fazendo assim, uma pequena invocação para a gente atrair as energias necessárias para a gente desenvolver a nossa reunião. E ela vai ser feita um pouquinho fora assim, do tradicional, em função de uma própria experiência que eu tive com o Francisco, que ele sempre falava desses dois níveis da experiência espiritualística, mística, religiosa. Você sempre tem um nível que ele é um nível mais ligado aqui a gente, mais externo, muito importante, e tem um nível quando a gente internaliza todos os rituais, quando a gente internaliza todas as experiências, né? Então, hoje eu queria fazer um pouquinho desse movimento. É uma experiência um pouco mais árida, porque a gente fica como se fosse numa espécie de um pequeno deserto, sem aqueles atrativos da espiritualidade como a gente a conhece. Fica só com um lado mais interno, talvez até mais difícil, mais parecido, inclusive, com a experiência que talvez Francisco esteja vivendo agora, não tenho certeza. Então, eu queria pedir a todos que nós, assim, fechássemos os nossos olhos e lentamente fosse acalmando a nossa respiração e a gente se preparando para um estado de comunhão interior. Eu vou iniciar com o pranava. Sankalpa. Todas as ações Shuddhas começam pelo Sankalpa, pelo propósito firme da gente assumir um compromisso e persistir nesse compromisso até a conclusão do ato. Então, o nosso Sankalpa é esse compromisso que nós firmamos enquanto grupo, estamos aqui presentes, dando o nosso melhor para atrair as energias cósmicas e a gente gerar aqui a oportunidade para que se materializem as forças que nos permitam refletir sobre a missão desse grande instrutor do Shuddha Dharma. Então, esse foi o nosso Sankalpa, compromisso com a nossa frequência, com a assiduidade e com o nosso dar o nosso melhor nesse encontro em grupo. Segundo componente, quando a gente internaliza a ação, a gente chama de Rishinyasa, ou seja, é quando a gente se permite se tornar um canal e um instrumento do sagrado, de tal modo que é quase como se a gente fosse incorporado por uma energia, que é a energia que nós estamos buscando, essa sintonia, o que Francisco se referia a ela como a rádio coração. Então, essa sintonia que aproxima da consciência de Francisco, que aproxima da consciência dos mestres e aproxima da consciência de todos os servidores do Shuddha Dharma.
Então, esse é o movimento de Vinyasa, quando a gente busca o dial da nossa rádio interior para entrar nessa faixa onde a gente vai operar nesse momento. O terceiro componente a gente chama de Vini Yoga. Esse componente ele é importante porque, na verdade, essa sintonia que a gente buscou por Vinyasa, ela deveria ser o tempo todo, 24 horas por dia, o tempo todo. Mas a gente não consegue isso, e se desconecta. Então, esse terceiro passo é essa lembrança, que não importa como nós chegamos aqui, não importa as atribulações que nós enfrentamos quando voltamos para casa ou nos nossos afazeres, que agora é hora de buscar a reconexão que foi perdida. Não deveria ter sido perdida se nós já estivéssemos vivendo a disciplina no outro nível do Shuddha Dharma. Mas enquanto a gente perde, nesse terceiro passo, a gente lembra, verifica que a conexão foi restabelecida. Isso é Vini Yoga. É uma espécie de iniciação que nos capacita de novo, sempre, a recomeçar, a reiniciar, para dar um passo à frente no caminho. Isso feito, o quarto passo é Satya Tyaga, que é a entrega, a dedicação. Saber quem está fazendo isso como uma oferenda, em nome do sagrado, em nome da regeneração planetária, em nome do estabelecimento do Shuddha Dharma na Terra, em nome do estabelecimento da Universidade da Consciência, a Universidade do Coração. Isso é Satya Tyaga. E o quinto passo, a gente chama de Upasthana, que é o agradecimento, o oferecimento. E a gente lembra que, embora a gente vá se empenhar de todo o coração, ainda assim a nossa ação pode estar manchada, pode ser imperfeita. Então, a gente pede que os mestres nos perdoem e que a gente segue com o nosso compromisso de oferecer e fazer o nosso melhor. Isso feito, são as 5 etapas para eu dedicar, para iniciar a minha ação, para que o ato seja completo, seja o ato sintético e corresponda àquele ato que é descrito no Shuddha Dharma. Essa é a ação Shuddha. Essa é a ação que a Bhagavad Gita descreve, chama como yoga. Yoga é maestria sobre as ações. A maestria é alcançada quando eu compreendo esses 5 passos e antes de iniciar qualquer atividade, eu verifico esses passos e depois entro para a minha ação. Então, uma respiração tranquila, a gente consciente, tendo repassado toda a nossa disciplina, lembrado da nossa disciplina pessoal, lembrado de como foi o nosso dia, lembrado de como agora nós nos reconectamos, nós nos preparamos, então, para iniciar esse estudo. Nesse momento, nessa etapa, a gente já não faz uso dos cantos, das orações, das preces devocionais, todas elas tão importantes e tão úteis, porque o nosso desafio é lembrar que elas são acessórias e que nós temos que desenvolver a maturidade para que, mesmo na ausência de tudo isso, ainda assim a gente continue centrado no coração, porque é dele que emerge tudo, segundo a necessidade de cada momento. E é desse momento é o estudo. E é a ele que nós vamos nos dedicar agora. Então, eu agradeço a oportunidade de poder realizar esse estudo, né? Peço aos mestres que nos inspirem e abençoem, e assim, com a permissão deles, vou dar início à nossa reunião.
Om. Om Tat Sat. Namastê. Namastê. Hoje, eu queria iniciar o nosso encontro compartilhando uma pequena coisinha de Francisco. Nos próximos encontros, isso vai surgir de uma maneira mais forte, para que seja o motivo das nossas reflexões, para a gente esteja atento com a energia que a gente vai estar trabalhando. Então, por hoje, o áudio vai estar um pouco baixo nesse vídeo que eu quero compartilhar. Aí eu peço, quem puder, que faça uso do microfone, que eu vou compartilhar a tela, vou compartilhar um vídeo e vou compartilhar o áudio. Tá certo? Então, isso aqui está numa postagem do blog, eu vou compartilhar aqui, porque a partir daí a gente inicia a nossa discussão de hoje. Pronto. Eu acho que todos estão vendo a tela, né? Tá pequenininho, não tem problema. Cristina deve se lembrar, porque eu acho que ela estava aqui em casa nesse dia, e eu quero relembrar esse momento. Nós vamos de trás para frente. Esse foi um dos momentos, assim, dos últimos. Acho que foi a última vinda que Francisco fez aqui em casa, tenho quase que certeza. Depois eu vou até as primeiras visitas, mas hoje eu queria começar por essa. Então eu vou compartilhar esse pequeno vídeo de 2 minutos apenas. Aikana da Firenan, ela Tarlanda Nezuna, ela Patsana Bichá, Metuda la Rei Malituda, Eila Washi, Urta, Arlan, só pode fazer dentro. Vai compartilhar? Será que a Maria viu? Eu espero que todos tenham conseguido ouvir. Eu não sei se a Maria, que estava sem o microfone, talvez não tenha conseguido ouvir, que estava um pouco baixinho. Não ouvi. Estava muito baixo mesmo. Estava muito baixo, né? Muito. Então, depois eu compartilho esse vídeo no nosso grupo, porque aí cada um pode assistir depois, que é Francisco fazendo o Pai Nosso em aramaico. Antes de começar, eu queria lembrar essa experiência. Eu acho que a Cristina pode compartilhar um pouco, porque foi quando Cristina começou a se aproximar de Francisco. Foi a partir dessa vinda aqui em casa, foi a partir desse dia que ela iniciou uma relação mais próxima com Francisco. Então, eu pensei nisso porque achei que a gente podia começar a reunião de hoje com um pequeno testemunho dela sobre isso. Eu sinto que o vídeo esteja abaixo, que fui eu que gravei aqui no dia, e foi uma coisa assim muito de improviso, porque ele foi começar a fazer oração e alguém ligou o celular e depois eu fiz o upload do vídeo. Mas a gente olhando no YouTube, o som fica um pouco mais alto,
e aí dá para ouvir. Então, eu queria passar a palavra para a Cristina. Então, Rubens, nossa, foi um momento ímpar na minha vida, porque, conforme eu já falei com vocês, eu sempre tinha vontade de conhecer o mestre, né? Sempre tive essa vontade e acho que eu estava procurando, né? E aí, lá na sua casa, eu encontrei. E eu me lembro, eu acho que eu sou capaz de lembrar de tudo que ele falou. Não sei por quê, porque eu acho por causa dessa procura, né? E aí eu encontrei, e uma das coisas que ele falou que eu achei mais importante, uma das mais importantes, é que a religião segrega. Você estava com uma imagem de Krishna aí, acho que era até do seu restaurante, né, de São Paulo, aí você trouxe para sua casa. Aí ele, com muita cautela e com muita educação, falou isso, que a questão das imagens que traz separatividade. Não sei se você lembra, mas falou com muito carinho para você, e você também percebeu também isso. E aí, quando ele falou assim, eu gosto mesmo é de Jesus. E falou também com muito carinho do Papa Francisco. E aí ele falou assim, que o Papa Francisco tinha dado um depoimento por aqueles dias. Aí o Papa Francisco falou assim, aquele que ama verdadeiramente seu irmão não fala sobre religião, fala sobre o amor. Então, assim, uma das coisas que mais me marcou foi isso. E a gente tem essa questão, né, que a religião segrega mesmo, muitos matam por amor a um Deus, e Deus não quer isso, é exatamente o contrário, né? Você vê o caso do Islã. O caso do Islã, a lei do Islã é totalmente contra o suicídio, mas aí nós, homens, deturpamos a lei, o Dharma, né? A lei eterna, que é a lei do amor. Então, foi muito bonito o encontro, muito, eu fiquei bastante impressionada. Assim, foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele tão simples assim, né? Passou tanta simplicidade, tanta humildade e falou sobre isso. Assim, claro que ele falou muitas coisas mais importantes, mas as que eu lembro assim que me tocaram profundamente foram essas. E no final que ele orou o Pai Nosso em aramaico, né? E muito legal, porque aí o mantra, né? O amém é um mantra também, né? A gente já sabe disso. Mas aí ele fez o amém como se fosse o om. Então foi uma coisa muito forte, foi muito bonita. E a Shuddha Dharma tem esse princípio, né? Que todos os mestres de luz que já passaram por aí nós veneramos. E assim, não tem como a gente se apegar a uma religião da Índia e esquecer de um mestre como foi Jesus, que pregou o amor, né, a caridade. E ele falou, eu gosto mesmo é de Jesus. Então eu falei, poxa, isso aí é dos meus, né? E aí, estudar Dharma, a gente acredita nos avatares, na vinda dos avatares, Buda, Krishna, Jesus, enfim, é por aí, é isso. Não quero falar muito porque o tempo é curto, mas foi a primeira impressão que eu tive, e o Francisco me remete à oração de Santo Agostinho. Tarde vos amei. Eis que eu lhe procurava lá fora e você estava dentro de mim. Que é procurar Deus no ímã do seu ser, do seu coração. E uma vez eu fui ler essa oração lá, aí a Cris falou, nossa, essa é uma das orações que o Francisco mais gostava. Eu falei, e essa oração é a cara dele, e isso é o Francisco. Né? Sempre falou isso com muita simplicidade, com muita clareza para todos. É uma coisa tão simples, mas tão complexa. Como buscar Deus, né, dentro do seu coração, no ímã do seu ser.
É uma viagem contrária, né? Não é uma viagem para o exterior, para o interior, dentro de si mesmo. Pois não, Ruth, para falar. Namastê. Agradeço muito a sua fala, porque é exatamente isso que a gente ia tratar hoje, exatamente esse tema que você trouxe, e que é um pouco a continuação do encontro passado, que você não pôde estar presente, onde nós mencionamos um pouco sobre a história da formação da grande síntese. E que a grande síntese começa a partir daí, com essa compreensão. Porque antes da grande síntese, existia a estrutura do Ashana Atma, que acolhia o Shuddha Dharma. E o Shuddha Dharma é essa coisa perfeita, esotérica, que ela tem um lado mais interno e ela tem um lado um pouco mais externo. O lado mais externo pode, inclusive, se apresentar com a aparência de uma religião, mas o lado mais interno é a espiritualidade, por falta de melhor tradução, porque a gente nem acha que seja espiritualidade pura, porque para o Shuddha Dharma não é a gente preferir o espírito e desprezar a matéria, mas é da perfeita harmonia, de equilíbrio, de síntese entre esses dois meios. Então, que a via do Shuddha Dharma é a via de síntese. Mas a gente chama de espiritualista por falta de melhor nome. Mas não é espiritualista como os demais espiritualistas entendiam, que era uma espécie de renúncia ao mundo material, uma espécie de desleixo quase, de desapego por tudo que é material. Porque, na verdade, esse material também é a expressão de Deus. E esse material é o nosso guru. As provas que esse material nos oferece são para o nosso crescimento. E agora, essa experiência mais interna, que a gente chama de espiritualista, ela acontecia no Ashana Atma num ambiente mínimo, porque toda a estrutura ainda era entendida como dentro de uma espécie de religião. E que aí sim você vai ter sempre a contraposição com as outras religiões. Quando a grande síntese foi estabelecida, e é isso que eu contei naquelas primeiras mensagens, né? Ela nasce de uma crise desse entendimento religioso do Ashram. Uma obrigação de todos os rituais, uma obrigação do manto. Tudo isso é importante, a obrigação de todo o aparato religioso e ritualístico. Tudo isso é válido, mas é acessório ainda assim. Quando Francisco iniciou a grande síntese, por muitos anos, ele não usou a palavra Shuddha Dharma para nada, nem o ritual externo do Shuddha Dharma. Para que isso se confundisse em dois níveis, para quem entendia com a experiência mais interna e para quem não entendia, como se fosse a experiência do cidadão comum, que ia visitar a fazenda como quem está indo passar um fim de semana na sua casa de campo, ainda. Para algumas pessoas mais externas. Mas para outras pessoas, você já refletia sobre a espiritualidade pura, nesse sentido de espiritualidade, quem está tratando. Com o passar dos anos, quando surgiu um certo amadurecimento mínimo, e algumas pessoas se mostraram preparadas, aí ele voltou a falar do Shuddha Dharma. E a partir daí a estabelecer toda a ritualística. Então o Shuddha Dharma de Aracaju tem toda a ritualística muito bem estabelecida, todas as práticas, todos os rituais executados com uma perfeição impensável. E as pessoas lá sabem todos os mantras de cor, cantam todas as músicas, fazem todas as arrumações, tem um domínio incrível dessa parte. Então mostra uma excelência sobre o Shuddha Dharma externo, que foi implantado lá para servir de modelo e exemplo para o Shuddha Dharma no mundo, inclusive, mas ainda externo. Ainda assim lá, eles acolhem também o Shuddha Sabha Atma,
que é aquele lugar onde eu posso falar do Shuddha Dharma sem mencionar a palavra Shuddha Dharma, né? Porque é simplesmente lembrar que é a mensagem, como Francisco bem disse, está revelada em várias línguas, em várias formas diferentes. Então, ela foi encarnada por Jesus, embora ele falasse aramaico, do mesmo modo que foi revelado por Krishna na Gita. Porque o que é o Shuddha Dharma? É aquela mensagem que está contida naqueles versos da Gita. E isso é o Shuddha Dharma, a essência do Dharma, o Krishna Dharma. Depois, os teóricos, os instrutores, foram discutindo sobre isso e foram criando essa organização externa. Mas a essência é aquilo. Então, o Francisco, em alguns momentos, ele, em algumas conversas muito privadas, ele falava desse outro nível do Shuddha Dharma. Como ele chegou a dizer, igual Chico Xavier disse de um outro jeito. Ele falou, eu, por mim, Francisco disse, não usava manto, não usava nada. Eu queria sair pelo mundo vivendo o Shuddha Dharma, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que dar um exemplo, eu tenho que dar para as pessoas o que elas necessitam. Então eu preciso viver a doutrina. Mas eu sei, eu tenho consciência que o verdadeiro Shuddha Dharma não depende nem de ser membro ou de não ser membro, num certo sentido. Claro que, sendo membro, você tem uma facilidade especial de acessar algumas coisas, mas não que isso seja um requisito absoluto. Em qualquer lugar você encontra pessoas boas, e ele gostava de ter diálogo com essas pessoas, quando encontrava, em alguns momentos. Então, às vezes, ele falava sobre a essência do Shuddha Dharma, e quando isso não é possível, você fala sobre a estrutura externa, que também é muito importante, porque a estrutura externa é a que mantém a instituição. Ela é a mantenedora dos documentos, a mantenedora dos rituais, ela oficia sacramentos, você oficia o batismo, oficia o casamento, oficia as iniciações, ingressos de novos membros. Tudo isso é muito importante para ter continuidade. Agora, as verdadeiras iniciações para os membros internos do Shuddha Dharma não são feitas por pessoas de carne e osso, né? Você tem isso nas suas meditações, quando o mestre se manifesta. Então, esse grupo que a gente está constituindo é para que a gente se lembre disso. E que a última mensagem do Francisco, quando ele agora está entre a vida e a morte, é essa, para ajudar as pessoas gradualmente a entenderem que eu posso acessar essas energias, acessar essa forma de consciência, que não depende de nada, embora tudo me ajude a acessar essa esfera, essa dimensão. Quando eu toco uma música, quando eu vejo uma foto, quando eu leio uma poesia, quando eu vejo um mantra, tudo isso me toca, me coloca numa certa energia. Então, é isso que é o trabalho que a grande síntese vem mostrar. Por isso, inclusive, que esse nome que utilizou de grande síntese, né? Então, a gente ia depois discutir um pouquinho mais sobre as experiências de Francisco. Mas eu preciso saber dos demais se alguém gostaria de fazer um comentário, falar alguma palavra, se essa conversa está muito estranha, se ela parece muito dissonante, porque, do mesmo modo que Francisco, por 30 anos, viveu o Shuddha Dharma, sendo considerado pelos seus colegas como uma pessoa que tinha abandonado o Shuddha Dharma, que se propôs a viver isso, muita gente, no Brasil inteiro, achava que ele não vivia o Shuddha Dharma, principalmente quando ele deixou de usar manto, quando ele não usava o termo, não participava de uma reunião, não participava de um congresso. Então, agora que ele está nesse estado, é como se ele estivesse convidando as pessoas a refletirem sobre essas duas dimensões. E esse grupo nosso que está sendo formado aqui, ele tem um objetivo maior, não de reproduzir o que os outros grupos já fazem, que cada um tem a sua função e a sua missão
e nós temos que respeitar e valorizar. Mas esse grupo, ele se propõe a refletir sobre uma questão mais interna, mais cara à essência do Shuddha Dharma, que é essa ideia, inclusive, da gente entrar em sintonia com o Francisco à distância, ou com os mestres à distância de tudo que é externo, à distância de tudo que auxilia, mas que é acessório. Então, para muitas pessoas, inclusive do Shuddha Dharma, é como se esse grupo não fosse do Shuddha Dharma. Não importa, porque quem ainda é novo na instituição ou na vida espiritual não pode entender esse outro movimento, que é assim mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja totalmente vibrando em sintonia, desejando o bem e o crescimento de todos, para que eles também despertem para essa realidade. Porque quando a gente faz essa reunião, a gente vibra energia para todos, para que eles se tornem bons membros, bons dirigentes, que eles se instruam, que eles alcancem o conhecimento e que se tornem pessoas servidoras e instrumentos da instituição. O papel do nosso grupo é gerar energia para que os outros alcancem essa conexão. E a gente fazer isso em segredo e silêncio. Eles nem precisam saber que esse é o nosso trabalho. Então, eu queria passar a palavra para quem quisesse agora fazer algum comentário. Tem o professor Rito, Maria Floresta, Dona Lourdinha. Quem gostaria de fazer um comentário? Ô, Rubens, eu não conheci o Francisco. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Não conheci o Francisco. Me aproximei do Francisco pelas histórias que você conta. Você fala disso com muito carinho, com muita profundidade. E eu fico achando que a gente aqui distante, pode parecer pretensão minha, a gente pode fazer mais nessa fixação espiritual pelas pessoas que estão lá perto, né? Porque as pessoas que estão lá perto, eu tenho convicção de que nesse momento estão completamente contaminadas pelo problema daquela liderança que está sucumbindo, aquela janelinha de vidro para as pessoas irem lá, não sei se rezar por ele ou se adorar o que ele pode representar. Se eu posso usar a minha experiência em outros lugares de momentos parecidos com esses vividos, eu fico com a impressão de que tem gente que vai lá pedir ainda um pouquinho de força, ao invés de fortalecê-lo, né? Fortalecê-lo. Eu acho que se vários grupos se reunissem para pensar em Francisco, e nesse momento em que ele está se preparando para uma viagem grande, como você fez agora, né? Fixar os seus trabalhos, fixar a sua trajetória, as lembranças que Cristina trouxe de palavras dele. Eu acho que eu tenho convicção de que a gente com isso cria energias assim muito espirituais no sentido da pureza da palavra, nas quais ele e o conjunto possam se fixar, né? No fundo, vou falar por mim, mas certamente estou falando por todos, eu não tenho nada a ganhar nesse grupo. Não estou aqui buscando nada. O meu interesse aqui, como a gente conversou, é de aproveitar esse momento e fortalecer uma pessoa, um espírito que fixou aí rituais, fixou princípios e fixou pontos de apoio, nos quais hoje eu todo dia me baseio para me fixar na vida e na espiritualidade. Isso tem um mérito danado,
E, embora não tenha conhecido Francisco, me sinto na obrigação de confessar essa minha gratidão, né, pelas coisas que uso aqui. E acho que esse aqui é o objetivo. Nenhum outro objetivo a não ser esse. E eu me sinto bem nessa reunião. Estou me sentindo muito bem agora. Namastê. Namastê, professor. Pode falar, Maria. Bom, Rubens, então você perguntou o que nós achamos da sua introdução, da sua palavra. Então, eu acho que nós todos, eu adorei tudo que você falou, que você explicou, porque eu ainda estou aprendendo e crescendo. Cada vez que você faz essa explicação, essa apresentação, eu compreendo, aprendo e cresço. E sobre o Francisco, é tudo isso aí que vocês estão falando. É uma pessoa incrível, maravilhosa, uma pessoa do bem, do amor, da luz e da ajuda ao próximo. Eu pude presenciar tudo isso quando estive lá na fazenda. Foi, assim, maravilhoso. Então, Francisco é tudo de bom. Só isso. Obrigado, Maria. Dona Lourdinha gostaria de falar algumas palavras? Professor, eu tenho, assim, uma iniciação através do que a Cristina vem falando e o senhor. E como a gente pode sentir, ele é a pessoa do coração, do amor, da simplicidade, de sentir que o grande mestre da vida dele, Jesus, é aquele que ilumina o caminho dele. Então, eu tenho tudo isso comigo também, assim, muito impregnado, e estou muito encantada e agradecida de compartilhar com vocês todo essa vivência de amor. Obrigada. Namastê, Dona Lourdinha. Quer falar? Eu também tive, assim, acho que foi a sorte de viver lá 4 anos, em Aracaju, numa fase que estava sendo um pouco difícil para todos nós, várias mudanças, mas ao mesmo tempo de uma riqueza imensa. Cada segundo, cada minuto que a gente passava lá no Ashram Atma, eu também, como Maria, eu falei, estava aprendendo e eu estava me fortalecendo para enfrentar a nossa vida, porque eu acho que o que é mais importante é a gente fazer daquela vida que Francisco sempre falava, do Ashram Atma, da grande síntese, o nosso dia a dia, né? Então, a gente acordar, a gente pensar em cada segundo no que a gente pode fazer para melhorar esse mundo e para a gente se melhorar. Ele sempre falava da meditação na ação. Então, qualquer coisa que a gente faça, né, por mais simples que possa parecer, a gente pode fazer de um jeito chuda, de uma forma que só vai aumentar a esperança, aumentar melhorar, né, a nossa sociedade, melhorar o planeta, melhorar com tudo. A gente tem que ser integrado em tudo que a gente faz, natureza, as pessoas. Então, acho que isso foi uma coisinha que eu aprendi com o Francisco. Ele fazia desde a ação mais simples até a mais complexa. Ele não se importava de fazer nenhuma ação. E isso eu trouxe também um pouco para a minha vida profissional e minha vida pessoal. Fazer bem, fazer de forma ajuda, sempre isso que ele falava. Então é isso, gente. Tem muitas experiências, muitas histórias que eu acho que ao longo dessa nossa reunião, ao longo desses dias que a gente for passar juntos, a gente pode ir compartilhando com todos. Namastê.
um dos segredos da fazenda e dessa definição de espiritualidade, não como espiritualidade como é entendida só por ser diferente de religião, que é como a gente encontra na internet. Espiritualidade não é religião. Se encontra vários textos sobre isso, de várias pessoas, mas o grande diferencial, que eu acho que algumas pessoas que foram à fazenda puderam testemunhar, é essa capacidade de espiritualizar a matéria. Por isso que a matéria é importante. E por isso que nós não nos chamamos espiritualistas nesse sentido. Porque nós somos da síntese, do equilíbrio da matéria e do espírito. A gente não abandona a matéria. Porque é na matéria que tudo acontece. Então, quando a gente observa nas reuniões feitas pela grande síntese, observa o cuidado que todos eles têm quando trabalham em grupo. Estão sempre falando de coisas materiais, mas de uma maneira espiritual. Precisa arrumar a bomba que puxa água, precisa trocar a engrenagem do caminhão. Eles fazem de um ato de mecânica de caminhão um gesto espiritual. Nós precisamos cuidar da venda de artesanato na lojinha. Eles fazem do ato da venda um ato espiritual, que não entra a ganância, não entra interesse por luxo, entra o exercício do preço justo, entra a valorização do artesanato local, entra a ajuda aos moradores da região, entra a oferecer escola e formação para todas aquelas famílias, entra o auxílio, assistência social. Tudo isso é do âmbito material, que eles não se furtam a isso. E eles enxergam aí aquela oportunidade de falar a frase que Sri Janardana dizia: yoga é maestria sobre todas as ações. Você está na postura do ser. O asana do ser, tomar o assento do ser, é a gente ter postura perante a vida em todas as nossas ações, em todos os nossos atos. Então, o hábito não faz o monge. Não é o fato de eu estar vestido como um religioso ou de eu estar cantando uma música religiosa que me aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus é o modo conforme eu ponho o meu coração naquilo que eu estou realizando. Pode ser uma ação religiosa, como pode ser uma ação que a gente acha que não é religiosa. Você vê que tem trabalho, vamos dizer, que a própria igreja realiza, às vezes por caridade, a distribuição de sopa, a distribuição de agasalho. Cada um tem o entendimento que tem de como fazer ação por amor. Cada um, no seu nível, faz a ação que acha mais adequada. Não que isso seja imprescindível nem mandatório, mas cada um percebe como a matéria, como a vida material convida a gente a agir sobre ela. Para alguns a estudar, para alguns a pesquisar, e assim cada um encontra o seu lugar. Mas é o modo como eu exerço a minha função. É isso que a gente chama no Shuddha-dharma de Swadharma. Swadharma, o seu Dharma, a sua vocação, o seu jeito de encontrar o seu lugar no mundo para você dar a sua máxima contribuição. E isso a gente alcança não fazendo só o que gosta, ele gostava de dizer, né? Mas o que é necessário. Quando a gente vê uma necessidade, você sabe que é uma coisa necessária, você faz aquilo, você se esforça, porque aquilo vai produzir o bem. Né? Por isso que tem aquele par que é muito importante dos textos upanishádicos. Né? Shreyas, o que é melhor, e Preyas, o que é mais prazeroso. Quando eu dou preferência ao que é mais prazeroso, geralmente eu me equivoco. Eu tenho que dar preferência ao que é o melhor. E a grande metáfora da Bhagavad Gita é essa, que a ação verdadeira de Shuddha é aquela que no início é amarga como fel, mas no final é doce como mel. A ação enganadora é aquela que começa doce como mel e termina amarga como fel. Se eu percebo, se eu quero me tornar uma concertista, uma pianista como a Dona Lourdinha, se eu quero ter o prazer de tocar, eu preciso antes do esforço, do aprendizado,
da dedicação, o exercício, que não é agradável, não é o que me dá prazer. O prazer vem no final, o que é necessário vem antes. Quando eu começo pelo prazer, é a via viciosa. Quem usa droga sabe disso. Você põe um pouco de álcool na boca, você cheira a cocaína, de imediato você tem prazer. Dali a pouco, lá no final, você vai perceber que a tua vida está arrasada. Se no início eu ponho esforço, eu ponho empenho, naturalmente, lá no final, o fruto disso vai ser o prazer. É isso que propõe o Shuddha-dharma, e essa é a experiência que propõe a grande síntese, a experiência da fazenda, que é essa vivência material também, onde o espiritual fica escondidinho, lá no Shuddha-saba, onde as pessoas iam de madrugada, principalmente na madrugada de sexta-feira, que é onde acontece muita coisa interessante, às 2 da manhã, quando aquele grupo se reunia ali, eles amanheciam juntos, né? Fazendo uma série de práticas e conversas religiosas. Ali você tem a intensidade espiritual. Mas quem chega na fazenda durante o dia pode pensar que é uma fazenda como qualquer outra, né? Porque você tem que cuidar de fazer a comida, de capinar, fazer a faxina. Porque fazer a faxina, quando a gente faz pelo Shuddha-dharma, faz lembrando que isso é uma metáfora de faxinar a mente. Cada vez que eu estou limpando alguma coisa, eu estou limpando a minha mente. Cada vez que eu estou tirando uma erva daninha, estou tirando uma erva daninha da minha mente. E outra coisa, quando eu faço esse serviço e minha mente entra no automático, Francisco falava muito disso, assim quietinho, né? Olha só, percebe quando você está fazendo uma atividade rotineira, ela não é rotineira, porque tua mente começa a viajar, e quando ela começa a viajar, ela encontra soluções que você nem pensava. Aquele problema que você deixou de pensar para poder lavar roupa, para poder cozinhar, você está ali. Mas a tua cabeça está pensando naquilo e, de repente, a intuição desce. E isso é o equilíbrio da matéria com o espírito. Não adianta fazer retiro de passar 10 horas por dia meditando. Só vai dar sono e dor de cabeça. Não existe isso. Não é, a meditação não é essa insistência de ficar à toa, sem fazer nada, levando uma vida inútil. Não é isso. Né? Meditação pode ser, inclusive, silenciosa. Se ela estiver recebendo as intuições, se a gente estiver sendo produtivo, se eu estiver, de alguma maneira, em contato com o sagrado. Agora, a tentativa de me conectar estéreo, quando eu estou fugindo da vida, fugindo de alguma atividade, dificilmente vai me levar a alguma coisa. Que é o que acontece com a religiosidade, às vezes, mais externa, quando a gente ainda está aprendendo a entrar em contato com o sagrado e entra por essas disciplinas externas, até que isso se torne natural no nosso coração. Então, esse é um dos exemplos que, ao longo dos 50 anos, Francisco foi trazendo, e que naqueles diálogos que eu mencionei, que eu compartilhei no grupo a semana passada, a gente começou a contar como que a comunidade foi entrando em crise, como que as pessoas foram percebendo uma série de coisas ali que não estavam mais em sintonia com o que o buscador verdadeiro deveria ter, né? Por isso que aqueles relatos falam isso. Eu começo o relato dizendo: a comunidade está em crise, né? Competição, vaidade, orgulho, tudo se instalou ali. Um querendo saber mais que o outro, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo ser um líder, querendo derrubar o outro que está como líder, o outro com inveja, o outro fazendo fofoca. O que é que isso tem a ver com a busca espiritual? Mas é o que as religiões, em geral, ainda que elas ocultem isso do mundo para se proteger, é o que acontece quando a religião é vivida como uma espécie de caricatura, como uma vestimenta externa. Por isso que o hábito não faz o monge. E o Shuddha-dharma não é para formar santo do pau oco, né? É para ter vida. E quando a gente vive, não precisa nem falar.
do que vive, e não precisa nem dizer para os outros acreditarem, porque a nossa única testemunha não é o mundo, não importa a opinião do mundo. O mundo crucificou Jesus. O que importa é a gente estar com a consciência em paz e ligado em Deus. O juízo do mundo não faz a menor diferença para a gente, se a gente está conectado com o caminho. Essa é a mensagem. Essa foi a luta de Francisco. Por isso que todos esses anos ele seguiu a margem da instituição, inclusive. A margem do Shuddha Dharma externo. A margem dos Gnanadatas. Se ele voltou a usar esse nome, foi para redignificar, para ressignificar, para trazer de volta uma dignidade que ele queria purificar, para que essas pessoas tivessem uma chance de não perder esse contato mínimo com a hierarquia, que ainda é possível, ainda está sendo estabelecido, e dos quais esses são os representantes. Eles trazem isso. Eles são guardiões de tudo isso que foi manifestado e foi concretizado, né? Agora, são os guardiões externos, que ainda preciso disso e é importante. Por quê? Porque o repositório do coração ainda está muito distante para a maioria, para a grande maioria de todos nós, de todos os membros. Mas isso é possível, é um exercício que a gente está fazendo. Cada vez que a gente se abre para trabalhar pelo próximo, sem interesse, se doando, a gente está criando campo para que isso cresça. Alguém queria falar mais uma palavra? Para a gente já caminhar para o encerramento. São 8 horas por hoje. Hoje foi um pouco diferente. Para a próxima semana eu preparo um pouquinho melhor e compartilho as etapas que eu pretendo falar do Francisco. Alguns vídeos, algumas coisas assim. Mostrar umas coisinhas a mais. Pode falar, Cristina. Ô Rubens, então, eu gostaria de falar que a Maria Lúcia gravou a aula de pranayama da dona Lourdinha também, porque eu não pude assistir, porque o advogado da minha irmã marcou às 17 horas, na hora da aula, tá, dona Lourdinha? Mas depois eu vou ouvir, porque a Maria Lúcia falou que foi muito bonita. Ô Rubens, na verdade, eu quero dar um retorno para a Cássia, porque ontem ela pediu que se alguém falasse alguma coisa do Francisco sobre a saúde, tudo que eu falasse com ela. Então, hoje de manhã, ontem eu não assisti a reunião do Eu Sou, porque nós fomos assistir lá a palestra lá tão bonita do professor Rito, né? Sobre espiritualidade e ciência. Foi muito boa, por sinal. Então, mas a Edileia assistiu a reunião do Eu Sou ontem. E ela me falou que foi muito bonita, porque eles falaram sobre a questão do silêncio, né? Aí eu até falei com ela, pois é, né, Edileia? Falar é prata e ouvir é ouro, né? Aí hoje de manhã, dando retorno para todos vocês, mas para a Cássia que me pediu, hoje de manhã a Cleide deu um depoimento no Vibramundo, foi muito bonito. Ela falou que tinha muito tempo que ela não estava com o Francisco presencialmente, né? E daí ela foi lá na escolinha e passou pelo quarto dele, pelo vidro, e viu que ele estava dormindo virado para o canto, que ele gosta de dormir muito conchinha virado para a parede. Aí ela pegou, fez as orações dela, né? Com muita devoção, igual ela falou, e depois foi para lá conversar com a Vilma, aí veio o fisioterapeuta e começou a cuidar do Francisco. Aí o fisioterapeuta terminou a sessão de fisioterapia, aí a Cleide voltou, e aí o Francisco já estava virado para a porta, de conchinha virado para a porta. E aí a Cleide começou a ver uma sintonia assim, e ficou meditando e fazendo também as orações. E aí deu um insight nela, uma intuição, que como se Francisco estivesse dizendo para ela, olha, eu estou aqui em silêncio, então eu quero que vocês também silenciem, porque às vezes é preciso silenciar, né? Para que a manifestação do sagrado, a intuição, que você tenha insights divinos. Então essa foi a mensagem da Cleide hoje de manhã, eu achei muito bonita. E assim, como eles conviveram muito tempo com ele, e eles
não é? Você vê um desprendimento neles e as práticas também da meditação, então eu creio fielmente nesse insight da Cleide, e aí eu gostaria de passar isso para vocês. E eu falei com o Frederico hoje de manhã e assim eu procurei, porque é difícil, Dona Lourdinha sabe, já viajou comigo, é difícil eu ficar quieta. Mas aí, e outro detalhe também eu gostaria de falar, é que quando a Dona Lourdinha estava comigo lá no apartamento, o Francisco chamou por ela, ele a reconheceu. Eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer. Ele a reconheceu, não simplesmente chamou por ela. Ele falou, quem é essa criatura aí do seu lado, Cristina? Então, assim, nada aconteceu por acaso. A consagração do Rito, da Edilé, do Frederico, da Ana, e a Dona Lourdinha ter vindo também somar aqui. É porque o pessoal me chamou aqui, o pessoal está me chamando aqui da Grande Síntese. Estão me ouvindo? Estão, né? Então, foi isso. Então, eu gostaria só de dar esse depoimento. Foi muito bonito. E a reunião do Eu Sou ontem foi toda baseada na questão do silêncio. Por causa desse insight que Cleide teve. E eu acho muito importante mesmo. Às vezes, eu estou participando e alguém pede ou para a gente falar ou para a gente fazer oração, mas às vezes a gente necessita desse recolhimento, né? Então é isso, namastê. Namastê. Agradeço por você ter lembrado que eu tinha falado que aquele dia eu também não pude assistir a reunião. E também rezei muito por você esses dias, Cristina, pela sua perda. Bom, eu acho que a gente está caminhando para o encerramento, né? Eu queria perguntar à dona Lourdinha se ela gostaria de encerrar a nossa reunião de hoje. Professor Rubens, o silêncio é rico, silêncio é ouro. Eu peço nesse momento que todos nós nos recolhamos na nossa essência, no nosso coração sutil, na nossa presença de luz, e que possamos fazer esse encerramento em pleno silêncio, de agradecimento, de luz, de amor, de, se possível, continuarmos recebendo todos esses ensinamentos tão ricos que vocês viveram, conviveram com o Francisco e que nos estão sendo agora passados. E a gente possa meditar, sentir e vivenciar no silêncio toda essa riqueza. Obrigada. Om Tat Tat Sat. Sat. Namastê. Namastê. Namastê, boa noite. Boa noite a todos. Namastê, boa noite a todos. Boa noite. Gratidão.